Bazejo, o Corinthians tem jogo no domingo e eu quero saber como que o Diniz deve colocar essa equipe dentro de campo. É isso, Michele, hora de virar a chave porque o Corinthians recebe o Cruzeiro domingo, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro e trata-se de um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela, porque o Timão é o 7º colocado com 32 pontos e o Cruzeiro aparece em quinto com 33 pontos, apenas um pontinho na frente. O Corinthians tem a chance de entrar na zona de classificação para a próxima Libertadores. O grande problema é que no meio de semana o Timão tem o jogo mais importante do ano contra o Rosário Central e o Cruzeiro também tem uma parada duríssima contra o Flamengo no Maracanã, também pela Libertadores. Então há a possibilidade de as duas equipes irem a campo com uma formação alternativa, mesmo se tratando de um jogo importante, um confronto direto pelas primeiras colocações da tabela. Ainda mais pelo lado do Corinthians, porque o técnico Fernando Diniz vem tendo de lidar com muitos desfalques, sobretudo no ataque. Não tem Yuri Alberto, não tem Zacarias Labiá, não tem Vitinho, não tem Kaique, Memphis Depay não renovou, então a tendência é que o Corinthians preserve sim os seus principais nomes, o Cruzeiro também pode fazer o mesmo, mas independentemente das formações escolhidas pelos treinadores, a tendência é de um jogão na Neoquímica Arena domingo, viu, Michele? Ô Bazejo, há alguma possibilidade do Yuri Alberto estar em campo contra o Cruzeiro? Não, na quinta. Na quinta? Na outra semana? Olha, pelo que nos foi passado, para essa partida contra o Cruzeiro, não há chances. Mas é aquilo, o departamento médico vai avaliando dia após dia para saber como que é o grau de evolução do atleta. Muito obrigada. Bom, agora tá difícil, mas para a semana que vem vai tendo que ir avaliando dia a dia. Até porque o Yuri Alberto é um atleta que tem surpreendido a todos nas suas recuperações, né? São algumas lesões, ele se recupera de forma rápida e seria fundamental para a próxima quinta-feira. Agora, no domingo, o Corinthians tem uma parada indigesta em casa, com todos os problemas que o Bacejo falou, mas tem esse alento aí do Cruzeiro também vir com uma equipe talvez desfigurada em função da Libertadores. Deve vir com o time misto, Cruzeiro sim, e o Corinthians não tem muito o que mudar, né? Qual que é o time misto do Corinthians ou reserva? Talvez não tenham 11 jogadores para entrar em campo. Tem o Guinegão. Então, alguns terão que fazer esforço aí para jogar também domingo. Vamos ver. Boa noite, Samir. Boa noite para você, Araldinho. Boa noite para todo mundo que acompanha nossa live. Inclusive, meu atraso se deve a telefonemas, justamente querendo ter mais informações em relação a isso, né? Eu já tinha tido já tinha sentido essa sensação de, olha, é volta dos que não foram, né? Não é nem o retorno, é a volta dos que não foram. É o retorno de quem não foi. Quando no mesmo dia, eu vou abrir aqui os bastidores da apuração para os amigos que estão acompanhando a nossa live aqui do Corinthians. Quando o Corinthians solta a nota, eu estava na porta do CT Joaquim Grava, eu tinha entrado de primeira na porta do CT Joaquim Grava, porque tinha informação de que o Osmar Stabile estava lá. Inclusive, inicialmente, aquele dia, existia informação que o Memphis Depay também estaria lá, o que não era verdade. Só o Osmar chegou já decidido em comunicar o Marcelo Paz, do Departamento de Futebol, da decisão pela não continuidade do Memphis. A minha tomada de decisão naquele momento foi ir ao Parque São Jorge, para entender. Até porque a gente sabia que tinha uma reunião de diretoria às 6 horas da tarde aquele dia. E eu fui lá para a porta do Parque São Jorge, fiquei até mais ou menos 1h30 da manhã, e conversei com muitas pessoas aquele dia. E aquele mesmo dia eu já entendi que a novela não tinha acabado. Independentemente desse retorno de conversas, essa fagulha, uma possibilidade de que a história do Memphis Depay continue no Corinthians, que eu ainda já vou antecipar, eu acho muito pequena chance, principalmente depois das ligações que eu tive agora dentro da última hora. Não descarto, mas acho que são chances bem pequenas. Ainda assim, eu acho que ainda assim ficou uma situação ali naquele dia, dá uma sensação de que as coisas poderiam ainda adiantar, até por conta da dívida, que é muito grande, e acho que ainda vai ter muita água para rolar debaixo da ponte, mesmo se o Memphis Depay não jogue mais pelo Corinthians, mesmo que o Memphis Depay não fique no Corinthians, mesmo que realmente as negociações não sejam retomadas, ainda vai ter muita história, porque essa questão da dívida ainda suscita um debate muito grande.
a gente achava que o Memphis ia vir com sangue nos olhos cobrar. A informação que eu tenho nesse momento é que o Memphis, pessoa física, ainda está muito chateado. O Memphis ser humano, está bastante revoltado com toda essa situação, com toda essa condução. Mas o Memphis é uma empresa, o Memphis tem um time, um corpo de advogados, um corpo de empresários. E esse corpo de pessoas não estão assim tão com sangue nos olhos e estão dispostas a escutar o Corinthians, métodos de pagamento, métodos de parcelamento, formatos de pagamento, e que não vai assim de cara acionar o clube da FIFA. O que inclusive frustra não, pelo contrário, na verdade. Mas na prática, é até diferente do que o próprio departamento jurídico do Corinthians achava. No dia que eu fui ao Parque São Jorge, eu conversei com algumas pessoas, e algumas pessoas com quem eu conversei me disseram, tem informação que a gente trouxe de primeira mão no dia seguinte, que teria uma reunião, já o dia seguinte da nota oficial, entre o departamento jurídico e financeiro do Corinthians para discutir formas para se antecipar a uma possível notificação, execução da dívida. Mas o que eu escutei das pessoas com quem eu conversei foi, olha, mas assim, a gente está bem pessimista, a gente acha que até a gente buscar aqui uma alternativa, entrar em contato, o Memphis até já executou. Falava-se até de execução no dia seguinte. Mas, ontem, a informação que eu tive olha, não estava com essa animosidade toda que a gente achava. Não está com essa animosidade toda, e está rolando uma conversa para renegociação dessa pendência. Em paralelo, claro que suscita essa ideia de, mas não tem jeito não de a gente chegar num denominador comum. E aí vai mais uma informação que eu tenho. Primeiro, para o Corinthians, e aí quando eu falo de Corinthians, nesse caso eu estou falando de Osmar Stabile, porque o peso da caneta é do Osmar. Se dependesse dos outros departamentos, financeiro, marketing e de futebol principalmente, e o jurídico no final foi convencido aqui a isso também. Se dependesse desses departamentos, o Memphis teria renovado. A decisão pela não continuidade do Memphis foi do Osmar Stabile. E ele tem os seus motivos, tem os seus poréns, inclusive hoje trouxe no UOL que ele tem usado, tem conversado com muita gente do Parque São Jorge para se defender por conta das críticas que ele tem sofrido. Fala com aliados, fala com opositores, fala com um monte de gente. E muitos relatos, não foi 1, 2, 3, foram muitos relatos que ele tem usado o exemplo do Flamengo do Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo não renova com Wagner Love. Porém, o que eu escutei se o Memphis topar receber só os 27 milhões por ano, só, né? Apenas daquele montante, os 27 milhões por ano que correspondem a salário e direito de imagem, então abrindo mão dos 15 milhões de marketing, dos 6 milhões de ajuda de custo, de outros valores, que aí chega aqueles 30 milhões que você bem trouxe, Samir, no começo da semana, o Corinthians renova. Qual seria uma segunda possibilidade? Empresas que vendo isso tudo falam, então eu topo. Só que as pessoas com que eu falei há pouco, o clima é de muito pessimismo quanto dessas duas possibilidades. De o Memphis reduzir ou de haver alguma captação de empresa. Ainda assim, não existe descarte. Existe sim um cenário, mas nesse momento, um cenário bastante pessimista em termos de continuidade de Memphis Depay no Corinthians. Trouxe tudo que eu sei, sabe? Muito bem, ô Lázaro. Deixa eu só trazer um avanço, né, nessa história, né? Ontem eu trouxe aqui, como o Lázaro bem lembrou, e o Lázaro confirmou essa informação hoje também, falando, né, da questão dos 27 milhões por ano, que seria o salário, né, do Memphis, né? Muita gente ficou revoltada em relação ao Memphis. Eu acho que a condução do caso causa revolta, porque o Osmar se mostrou muito indeciso durante todo o processo. Mas em questão de valores é muito discutível, dá para entender os dois lados. Por quê? O Memphis, segundo a última vez que eu falei com a presidência do Corinthians, a diretoria do Corinthians, a oferta que o Memphis tinha pedido era 2,5 milhões de salário, mais os 15 milhões em ações de marketing seriam diluídos no contrato. Isso daí dá 3 milhões sem ter alguma coisa, dá quase 3 milhões e 200. E eu não estou nem colocando aquela questão, né, Lázaro, do auxílio moradia, que já deu, que nem auxílio moradia, nem dá para citar isso, né, de 250 mil, porque já iria para quase 3,5. Dá para entender, né, com as empresas pulando fora,
e eu falei isso ontem no De Primeira, que também não dá pra gente ficar falando dessas empresas toda hora que vão colocar dinheiro e nunca colocam e ficam hypando, né, com o nome do Corinthians, que é uma vergonha. E dá para entender também o Corinthians não ter assinado por mais de 3 por mês. E eu não acredito nessa história, com todo o respeito, de 600 mil por mês. Me desculpe. É o dízimo agora? Ele ganhava 6, vai ganhar 600? Desculpe, eu não creio que o Memphis vai dar o dízimo pro Corinthians agora. E aí Não, pode falar. Pode falar. Ficou uma questão muito dúbia em relação a isso, porque o salário do jogador não é 100% CLT. Então, esses 27 milhões por ano, ele já seria um salário mais direito de imagem. O que o jogador recebe em CLT, em pessoa física, no dia do 5º dia útil, e o que o pessoa jurídica recebe no dia 22, se eu não me engano, que é quando tem o pagamento dos direitos de imagem. Esse 600 é porque o salário seria de aumento progressivo. Eu tive acesso a essa proposta. Ele seria um aumento progressivo. Então, o primeiro período do salário, eu não vou lembrar exatamente, acho que 6 meses, eu não sei, eu não vou trazer exatamente com essa precisão, mas o primeiro período do salário, ele seria 1,8. 1,8, mas somando salário e direito de imagem. A parte então, mas é aí que tá, né, Lázaro? Os 600 não é só... fica na cabeça do torcedor, e aí vende essa história que, pô, seria um negócio da Holanda, nem da China, né? Que 600, não, é 600, mas tem a imagem, tem as ações de marketing, tem o auxílio moradia, e aí vai subindo. Senão, porque as pessoas também começam a conduzir com a narrativa do jeito que querem, para tentar fazer com o jogador, nossa, pô, foi extremamente injustiçado. Oi? Que bonitinho ele, né? Que bonitinho, né? Pô, não é assim, cara. É um contrato de mais de 3 milhões por mês, então é uma situação difícil. Agora, trazendo aí o que o Lázaro estava falando sobre o novo encontro do Corinthians com o Memphis, eu tenho a mesma informação que o Lázaro, houve um contato já. O contato, primeiro, foi em relação à dívida, igualzinho o Lázaro falou. O Corinthians, e eu vou até trazer mais, o Corinthians já falou que quer a proposta, não foi colocada uma proposta na mesa, mas foi feito de forma verbal, né? O Corinthians pediu ao staff do Memphis, poderia manter aquele acordo das 4 parcelas, mesmo sem o Memphis ter renovado. E aí o Lázaro traz a informação que o clima não está tão ruim, então pode ser até que aceitem, né, Lázaro? Não sei, mas eu não tenho essa informação, porque nem o Corinthians tem ainda, né? O Corinthians nem tem essa informação da resposta. O Corinthians já falou que quer conversar na semana que vem e já falou que essa vai ser a proposta inicial. Vamos ver o que o Memphis vai dizer. Só que em relação ao Memphis continuar... Pode falar, Lázaro. Não, termina. Não, só para a gente falar em relação à permanência de Memphis, né? Ontem eu trouxe aqui no UOL essa informação que o Lázaro hoje... reafirma, né, dos 27 milhões por ano, só que teve uma atualização. Por quê? Quando eu trago essa informação ontem, era um dia após talvez o pior dia do Osmar no comando do Corinthians. O mundo estava caindo na cabeça dele, ele sentiu a pressão, como a gente já falou, e se o Memphis aceitasse 2 milhões por mês, sem os 15 milhões de ações de marketing, ele aceitaria até voltar a conversar e renovar com o Memphis. Só que um dia após o outro, nada como um dia após o outro, né? Como diria o CD dos Racionais. Nada como um dia após o outro. Ele já está mais tranquilo agora. E ele ganhou muita força com o conselho. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, tá, gente? Ele ganhou muita força com o conselho deliberativo, né? Com o grupo dele. E agora ele está se sentindo mais confortável em mudar de ideia novamente. Não que ele não queira, não que ele seja irredutível a reabrir uma negociação, mas ele fala até em produtividade. Se o Memphis quiser um contrato de produtividade, seria muito bem-vindo. Mas em relação a valores, teria que ser um valor bem menor. Então, acho que para uma conversa hoje, para ter uma reabertura de negociação, ficaria entre essa questão que o Lázaro falou, dos 27 milhões por ano, e a produtividade, né? E pela ordem, produtividade e os 27 milhões por ano. Agora, eu não sei, né? Vou até tocar para o Faraldo falar um pouco também, de tudo que ele ouviu aqui de mim, do Lázaro.
se você acha que, né, dívida, eu quero a sua opinião sobre a dívida e sobre essa possível reabertura de negociação com contrato de produtividade ou 27 milhões por ano aí que o Memphis receberia, e que não é pouco também, né, Faraldo? Não é pouco, Samir. E assim, eu fico sempre com receio de, parecer de alguma forma que eu tô adotando aquele discurso irresponsável financeiramente, né? De, outros jogadores também custam caro e o Corinthians contrata. E acho que não é um erro que vai justificar outro. Mas eu acho que sim, e eu não tô falando só pela repercussão negativa, que é o que talvez pese pro Osmar Stabile cogitar retomar as conversas, mas se você botar na ponta do lápis, ainda qualquer contratação, qualquer contrato, você vai estar de alguma forma arriscando, não deixa de ser um risco. Dar certo ou não dá, sei lá, se pegar vou citar 2 contratações bombásticas aí dos últimos anos do Palmeiras e do Flamengo. O Paulinho no Palmeiras e o De La Cruz no Flamengo. Foram 2 contratações caras, que na época todo mundo achou ótima e que não renderam, por razões físicas. Eu faço essa comparação porque, no meu entendimento, se o Memphis não render, onde quer que ele jogue, seja no Corinthians ou em outro lugar, nos próximos 2 anos, eu acho que isso vai passar pela questão física. Porque, em termos de motivação e foco, ele já declarou que tem o interesse de... Eu não sei se foi uma declaração pública, mas ele já se posicionou de alguma forma, me recordo recentemente, sobre o foco dele na Eurocopa. Se não na próxima Copa do Mundo daqui a 4 anos, mas na próxima Euro daqui a 2 anos. Ele ainda tem esse desejo de seguir fazendo parte da seleção holandesa, e aí a gente volta para a história dele ter vindo jogar no Corinthians em 24, querendo mostrar serviço, coisa que ele não estava conseguindo no futebol europeu, para chamar atenção ali de seleção. Então eu acredito que o Memphis voltará a ter o foco de Corinthians, coisa que ele não teve no primeiro semestre. Assim sendo, eu acho que valeria arriscar. Nesses moldes de negociação que vocês pontuaram... galera, e volante do Corinthians revela surpresa com a não renovação do Memphis, né? E falou que não tá tendo nenhum mal-estar no Corinthians. E galera, tem informações aí em que parece que essa renovação vai ter novos capítulos, né? O Memphis parece que ele vai renovar com o Corinthians está retornando, voltando atrás, né? E pode tentar renovar com ele agora. Ok, o Corinthians faz contato com o Memphis para discutir dívida e tenta evitar novo transfer na FIFA. Então vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians precisa tomar uma posição, né? Porque a dívida com o jogador foi para mais de 100 milhões, então tá complicado. Bora ver o que vai acontecer. Comenta aí se você é a favor da renovação ou não do Memphis Depay, ou acha que é uma boa o Corinthians não ter renovado com ele. Comenta abaixo a sua opinião, galera. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso e até o próximo vídeo.